Olá a todos, bom gente, aqui vem fazer mais um vídeo agora sobre aquela série Dificuldades Bíblicas do livro de Mateus. Aqui nós vamos ler Mateus capítulo 11, verso de número 14. Jesus disse que João Batista era o Elias reencarnado, o profeta, né? Eis que ele é o Elias que haveria de vir, o profeta, apontando para João Batista. Será que realmente João Batista era o Elias, o profeta reencarnado? Eu sou o professor André Marcelino e você está na série Dificuldades Bíblicas. Fique comigo que você vai entender se realmente Jesus estava falando de reencarnação ou não. Depois da vinheta, então, você vai descobrir se realmente Elias era João Batista, ou João era o Batista, ou Elias era o João Batista. Então vamos lá saber se Elias era João Batista, se João Batista era Elias, se tem alguma coisa a ver com a outra ou não. Então Mateus capítulo 11, de verso de número 14, nesse versículo Jesus refere-se a João Batista como Elias que estava para vir. Isso também você pode conferir em Mateus capítulo de número 17, do verso de número 12, Marcos capítulo 9, do verso do 11 ao 13, mas já que Elias havia morrido muitos séculos antes, João então seria uma reencarnação de Elias? Bom, a solução seria que há muitas razões pelas quais esse versículo não ensina a reencarnação, tá bom? Apesar de que alguns judeus na época de Jesus acreditavam na reencarnação, tá bom? A ressurreição era algo que ninguém tinha por concreto e nem conhecia até a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, João e Elias não foram a mesma pessoa, tá bom? Elias era o profeta do Antigo Testamento, ao qual ele relacionou a palavra de Deus através das profecias ditas no Antigo Testamento, e João Batista foi o precursor dele, ou pós-percursor dele, que veio depois dele. Então eles tiveram a mesma função. Jesus não estava ensinando, e não ensina em lugar nenhum, que João Batista literalmente era o Elias que haveria de vir, mas apenas que João Batista veio no espírito e no poder de Elias. Isso está bem claro no capítulo de número 1, do verso 17 do Evangelho de São Lucas. Então, quando Jesus diz que este quem? João Batista era o Elias que haveria de vir. Eu digo que Elias já veio, mas não aceitaram. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim: eu mandei Elias para trazer a minha palavra e para anunciar aquilo que eu pedi. Que era o quê? As boas novas do reino de Deus. Elias veio, não aceitaram. Então Deus agora manda novamente uma outra pessoa, como se estivesse dizendo assim: olha, eu vou dar uma segunda chance a vocês. E ele então envia João Batista no mesmo ministério que Elias fez, no mesmo espírito que Elias fez. Por isso que eles disseram que eis que ele é Elias. Mas Jesus disse: Elias já veio e não o receberam. Ou seja, para continuar o seu ministério profético, João Batista veio agora novamente não trazendo o evangelho do arrependimento, não o evangelho do batismo, da remissão dos pecados, mas ele vem trazendo agora novamente
um outro evangelho ao qual o espírito de Elias não trouxe. O espírito de Elias trouxe o evangelho da lei. João Batista agora está trazendo o ministério do... como é que eu vou explicar para você, assim, para você entender melhor? Não que me fugiu da cabeça, mas que você possa entender. Ele trouxe o evangelho da libertação. Em segundo lugar, os discípulos de Jesus entenderam que ele estava falando de João Batista, porque Jesus agora veio como o Messias para libertar os escravos das mãos dos romanos, que eram os judeus. Então, já que Elias apareceu no Monte da Transfiguração, em Mateus capítulo 17, do verso 10 ao 13, àquela altura, depois da vida e da morte de João Batista, ele já é o Elias que haveria de ter vindo. E ele veio. Só que com um nome e uma autoconsciência de que realmente aquele que estava ali, os discípulos entenderam que era João Batista na figura de Elias. Ele obviamente não tinha se reencarnado em João Batista, mas ele usou os mesmos métodos, as mesmas palavras e, como se dizer assim, ele usou ele como uma indução para pregar o seu evangelho. Bom, como é que eu vou me inspirar aqui? O que eu vou falar para essas pessoas? Aí eu vou usar a mesma coisa que Elias fez na época. Então, quando o João Batista começa a falar a mesma coisa que Elias tinha falado na antiguidade, eles associaram que ele seria o Elias reencarnado. Em terceiro lugar, Elias não se enquadra dentro do modelo de reencarnação, por uma simples razão, é que ele não morreu. Ele foi tomado ao céu como Enoque, que foi transladado para não ver a morte. Isso você pode ver no livro de 2 Reis, capítulo 2, verso de número 11. E você pode fazer um paralelo também com Hebreus, capítulo 11, verso de número 5. De acordo com o falso ensino da reencarnação, o que tradicionalmente é dito é de que uma pessoa tem de morrer primeiro para depois reencarnar-se num outro corpo, que era o caso aqui da dúvida de João Batista. E nós, então, aqui através desse ensino, já demonstramos para vocês que quando ele diz que Elias já veio, mas não receberam, e de que ele é o Elias que haveria de vir, ele está dizendo que João Batista, vou explicar de novo, que João Batista usou a figura de Elias como exemplo, usando as suas palavras, que concomitantemente, infelizmente, foi confundido com o profeta da antiguidade. Entendeu? E em quarto lugar, se houver qualquer dúvida quanto a essa passagem, ela deverá ser entendida à luz clara do ensino das Escrituras contra a reencarnação. O autor de Hebreus, por exemplo, declara que aos homens está ordenado morrerem somente uma única vez. Então Elias não poderia voltar na figura de João Batista. Ali está claro que ele veio na figura da palavra dele, do gesto dele, como ele falava, como um sentido de referência. Assim como muitas pessoas gostam de alguns artistas, ele costuma ser uma referência ao artista. Começa a pensar igual a ele, começa a andar igual a ele, se transveste como o seu ídolo. Então, isso não quer dizer que o ídolo dele está reencarnado nele. Ele apenas está fazendo uma figura de homenagem a ele. Então, Hebreus capítulo 9, verso 27, deixa claro essa questão da reencarnação. Está ordenado o homem morrer somente uma vez, seguindo depois da morte o juízo. Não tem como voltar mais. E você pode conferir isso também em João capítulo 9, verso de número 2. Então é impossível destacar que Elias foi reencarnado em João Batista, ou que João Batista, lá no futuro, reencarnasse no passado a figura de Elias. Existe aí sim uma religião, ao qual eu não vou dizer o nome, por questões de ética. Se eu quero respeito, eu também quero merecer respeito. Então não vou dizer qual é a igreja que pensa dessa forma,
mas tem uma igreja que diz que realmente Elias reencarnou em João Batista, da qual ele era a figura dele ali representada. Então não vou dizer qual é, mas que existe sim uma instituição religiosa que fala claramente isso. Mas nós acabamos de ver agora em Hebreus capítulo 9, verso de número 27, dizendo que está ordenado, é uma ordem, é uma lei. Está ordenado o homem morrer somente uma única vez, seguindo-se depois disso. Depois de quê? Da morte ou juízo. Então não tem como você voltar à vida aqui novamente e tentar consertar alguma coisa para você então entrar no reino de Deus. Ou você conserta agora enquanto está vivo, porque quando morreu você não vai ter uma segunda chance, ou você morre pensando que vai ter uma segunda chance, o que na verdade isso aí não vai acontecer. Tá bom? Eu sou o professor André Marcelino e eu te agradeço muito por você ter ficado comigo aqui até agora. Faça a sua opinião, faça a sua crítica, tá bom? Coloque nos comentários aí o que você está achando dos estudos, que eu teria um imenso prazer em responder a você. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, obrigado por ter ficado comigo até aqui e nos vemos então numa próxima aula.